Sejam bem-vindos ao Repórter em Ação. Onda Livre, Macedo de Cavaleiros, 87.7 e 106 FM. All we hear is Radio Gaga. Eu acho que nasci para cantar e aos 13 anos gravo o meu primeiro disco e nunca mais parei. Neste momento estamos já a preparar a edição de um livro com fotografia e textos. Há 50 e poucos anos eram vários os alfaiates. Fazia-se muita roupa, não havia prontos a vestir. Muitas saudades, Rui, imensas saudades. É dinamizar a noite macedense. Ganha a cidade que ganha movimento e nós que gostamos de ver os nossos eventos. Entendeu-se com estas duas atividades. Na primeira delas, de facto, contar a história de Macedo de Cavaleiros. Repórter em Ação. The beat goes on, nothing's wrong with the song. Entrevistas, reportagens, as festas, os acontecimentos, as curiosidades e a boa música. Olha, uma das coisas boas que eu ganhei foi amizades que já me ajudaram ao longo deste ano a dar uns passinhos no fado. O livro é um romance e um drama, se assim se pode dizer. O segredo é, como eu já lhe disse, é tratá-las bem. Eram para aí 70 sapateiros. E hoje, quantos há? Hoje somos 2 ou 3. É o realizar um sonho, ou seja, um sonho que era impensável e agora está realizado e está materializado. Está na companhia do Rui Costa, na Rádio Onda Livre de Macedo de Cavaleiro. Repórter em Ação. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Repórter em Ação com a rubrica Ó Gente da Minha Terra. E é para Lisboa que vamos já de seguida ao encontro da correspondente Ana Maria Calado. Ó gente da minha terra. Ó Gente da Minha Terra, com Ana Maria Calado. Olá, Rui Costa. Olá também, mais uma vez, a todos os ouvintes da Onda Livre. Mais uma rubrica Ó Gente da Minha Terra, neste Repórter em Ação. Hoje é a minha convidada, uma senhora que vai fazer brevemente 95 anos. Uma grande senhora. Além de ser, evidentemente, a pessoa que é também uma grande amiga minha, do meu coração. Eu costumo dizer que é a minha avó de Lisboa. E ao longo destas entrevistas que eu tenho feito já há muito tempo, que esta entrevista estava prometida. Não só porque ela vai fazer 95 anos, se Deus quiser, dia 31 de maio, embora não tenha nascido nesse dia, mas aí já voltaremos a contar a história. Esta senhora é uma transmontana de Campeã. Campeã é uma freguesia portuguesa do concelho de Vila Real, com 24 mil metros de área e 1.375 habitantes, ocupando a maior parte da região com o mesmo nome, entre a Serra do Marão e do Alvão. Das 20 freguesias do concelho resultantes da reorganização administrativa de 2012-2013. É a 7ª área, a 13ª em população residente e a 16ª em densidade populacional. Campeã disputa com Moçós e Lamares o título de freguesia do concelho com mais lugares. Devido à antiguidade de muitos destes, nem sempre é possível estabelecer o seu número. Uma lista possível será a Venção do Cabo. A Venção do Cabo, a Vençãozinha de Balsa, Boa Vista, Carvalheira, Chão Grande, enfim, um sem número de freguesias. Esta jovem que eu tenho aqui ao meu lado é de Campeã, Leonor de Almeida. Antes de mais nada, Sra. Dona Leonor, muito obrigada por me ter recebido na sua casa. Ela não gosta que eu a trate por Sra. Dona Leonor, gosta mais que eu a trate por avó, ou melhor, avózinha, e é assim que eu a vou tratar dentro desta entrevista. Dizer-vos que esta avó que eu tenho aqui ao meu lado, além da vida que ela fez em Trás-os-Montes, porque só esteve lá até aos 6, 7 anos, veio para Lisboa, aqui fez a sua vida, e portanto há 90 anos como é que seria Trás-os-Montes? Ninguém imagina. Atravessou a Segunda Guerra Mundial e hoje está aqui ainda cheia de vida, cheia de saúde, a fazer as suas pegas, com 2 filhos maravilhosos, com netos maravilhosos e bisnetos também. Dona Leonor recebeu-me aqui na sua casa e a primeira pergunta que eu lhe vou fazer é: saiu de Trás-os-Montes com 5, 6 anos.
que é que se recorda desse tempo? Pouca coisa, mas mesmo assim ainda me recordo de ir para o Porto, para a casa de uma senhora para servir. Mas com 5 anos veio logo para o Porto? Vim diretamente para o Porto, essa senhora foi lá, e eu vim diretamente para o Porto, para a rua de São Brás, para o pé do cemitério de São Brás. E estive lá, e lá estive a servir. Depois vim para Lisboa, estive lá uns anos, até aos 17 anos, pouco mais ou menos, e depois vim para Lisboa. Antes disso, vamos falar um bocadinho de Campeã. Eu sei que gosta muito de Trás-os-Montes, gosta muito da sua terra. Como é que era a sua terra há 95 anos? Como é que era? Tinha ruas, tinha correio, tinha Câmara Municipal, tinha essas coisas que tem hoje, que eu sei que tem isso tudo, que eu estive lá há pouco tempo. O correio estava em casa de um primo meu e a gente íamos lá para ver o correio, saber se havia alguma correspondência. E as terras, olha... Era cultivar, não é? Era cultivar, era ir à fonte, era lavar no rio e pouco mais... E os vales e as serras? Sim, pouco mais fazíamos, brincávamos. O que é que brincava nesse tempo, Dona Leonor? Dos miúdos daquela altura. À macaca? Íamos também para os bailes, que havia bailes lá todas as semanas, a tocar concertina e aquelas coisas todas, depois a gente punha-se a dançar com rapazes, com raparigas, olha, até passar a noite que depois íamos para a cama. Umas casas muito pobres, muito velhas, apesar de nós, ao princípio, não éramos pobres, mas depois ficamos pobres. Como é que isso é? Porque o meu tio é que lá estava, e tinha quintas, tinha casas, tinha tudo. Fez um pedido que depois não pagou, fizeram uma penhora, ficou sem nada. E nós ficamos sem nada, porque nós estávamos todos na casa do meu tio. Era, claro, os meus pais. E o que é que o seu pai fazia? O meu pai trabalhava, era agricultor. Exatamente. E a minha mãe a mesma coisa. E nós andávamos atrás deles, íamos para as vindimas, íamos, pronto, brincar e era a nossa vida. Quando veio para o Porto tinha 5, 6 anos. Sim. Como é que uma menina pequenina, quase, se calhar ainda não chegava ao lava-louça, vem para o Porto servir? Veio por necessidade para ajudar os seus pais? Para ajudar a minha mãe, porque o meu pai, entretanto, vai para o Brasil. Deixou a minha mãe com 7 filhos. Claro, era o mais novo, tinha 6 meses. E nós tínhamos que ajudar, não tínhamos mais nada a fazer. Aquelas senhoras iam para lá passar as férias, que foram sempre pessoas do Porto para lá passar férias, para o hotel, e então depois engraçaram comigo e trouxeram-me. E então vim para casa dessa senhora onde eu estive, como digo, esse tempo todo. Depois a minha irmã... O tempo que passou no Porto, portanto, veio para o Porto aí com 6, 7 anos, veio servir, que antigamente era assim, pronto, as pessoas vinham servir, e veio ganhar quanto? Lembra-se quanto é que ganhava nesse tempo? Se é que ganhava alguma coisa? Se era 10 tostões, não era mais. E isso tudo era para ir depois entregava aos seus pais? E depois juntavam e mandavam para neste caso para a sua mãe? Para a minha mãe, porque o meu pai não estava lá. Era só a minha mãe. Depois mandava para a minha mãe. E a minha mãe, claro, fazia a vida dela. Depois então, com 17 anos... E nesse entretanto tempo que esteve no Porto, ia com frequência à sua terra ou não? Ou deixou de Trás-os-Montes de vez? Nunca mais lá fui. Depois nunca mais lá fui. Depois vim para Lisboa e nunca mais lá fui. Depois, porquê é que veio para Lisboa? Portanto, estava no Porto, esteve lá até aos 17 anos e veio para Lisboa porquê? Foi convidada para trabalhar noutro sítio? Porque estava cá a minha irmã e as minhas irmãs, 2 irmãs minhas que já morreram, estavam cá e descrever-me se eu queria vir para o pé delas. E eu vim. Fomos então para um quarto, as 3. Eu imagino, as 3 da Vigueirada em Lisboa, 3 raparigas novas, sozinhas. Eu tinha então 17 anos. Entretanto, continuei a servir, a arranjar casas para servir, que estive em Sintra, em casa de uma senhora que também já faleceu, há já muitos anos.
as minhas irmãs também arranjavam as suas casas para servir, tanto uma como outra. Depois então arranjamos dinheiro e mandamos, a minha mãe vir para Lisboa e 2 irmãos meus, que também já morreram. Gostou mais de estar no Porto ou de vir para Lisboa? Porto. Gostei mais do Porto. Aliás, como gosto mais do Porto que Lisboa. Continua a gostar mais do Porto? Continuo a gostar. Ainda lá tenho uma sobrinha, agora é uma sobrinha. E entretanto, continuou a servir aqui em Lisboa, entretanto a sua mãe também veio para Lisboa? Pois já, a gente já arranjou uma casinha na Graça e então já tínhamos lá, íamos as 3. Quando chegou a Lisboa, ficou maravilhada com esta cidade ou não? Sim, fiquei. E que recordações tem de Lisboa dessa época? De servir, mais nada. Trabalhar e ganhar pouco. E ora bem. Trabalhar de sol a sol, agora estamos quase daquinadas, agora vamos ficar iguais. A gente trabalha e ganha pouco. Estamos a voltar ao antigamente. Mas, como digo, depois, mais tarde, era talvez 18 anos ou menos coisa, foi que conheci o meu marido numa festa e começamos a namorar e depois casamos. Porque aqui havia muito, digamos, a tradição das raparigas irem para os bailes, não é? Pois. E a sua mãe deixava ir para os bailes? Deixava-me ir para o baile e íamos, por exemplo, para o carnaval ou para as festas que havia. A gente saía à noite e só aparecia outro dia de manhã. Ela não dizia nada mesmo nesse tempo? Não, senhor, não dizia nada. Portanto, já não namorou naquele estilo de o seu marido, a Dona Leonor, na varanda e o seu marido muito longe, não? Já namoraram os dois? Não, nós morámos no resto do chão. E ele vinha e eu estava na janela. E ele estava na rua. Mas depois, é claro, já começou a entrar em casa e até a gente casar. Pronto, casamos. Mas antes disso já não tinha namorado mais. Quando chegou a Lisboa, já tinha 18, 19 anos, começou a namorar? Não, em Lisboa tinha 17 anos. 17, mas depois começou a namorar e casou com que idade? Casei com 18. Pronto, 18 anos, também ainda era uma jovem. Lembrava-se da sua terra, da Campeão, ou não? Sim. Lembrava-me sempre me lembrei da minha terra. E nunca foi lá porquê? Porque não podia. Não havia Sozinha não ia. Porque depois, entretanto, fico viúva. Com o meu marido nunca fui, porque nunca... Ficou viúva muito jovem, não é? Sim, mas como o meu marido morava, os pais do meu marido moravam em Braga, eu ia muito para Braga, para a casa dos meus sogros, passar os fins de semana e as férias. E as férias, porque entretanto eu depois empreguei-me num laboratório, depois de casada já. Laboratório de quê? De análises? Farmacologia. Era de fazer comida para os bebês. Estive lá. Entretanto, tive a minha filha, que morreu com 14 meses. E é claro, trazia de lá até, eles davam-me 1 quilo de farinha por semana para a menina. E eu estive lá, aquele tempo. Nesse tempo era tudo muito difícil, não era? Muito. Depois começou a guerra, começou aquilo tudo. Quer dizer... Viveu esse tempo da guerra. Tinha falta de muita coisa, Dona Leonor, no tempo da guerra e no tempo do Salazar, porque viveu no tempo do Salazar? Não tinha falta porque eu levantava-me às 3 horas da manhã para ir para as bichas, para ir buscar o pão e comprar batatas e comprar... Enfim, aquilo que era preciso para a casa. O meu marido depois era empresário, ele estava no Hospital do Rego. Era enfermeiro, não é? Era enfermeiro no Hospital do Rego. Claro, só dia sim, dia não é que vinha para casa, porque de contrário não vinha, não estava de serviço. E eu levantava-me às 3 horas, 4 horas, para ir para as bichas, para ir buscar coisas para a gente depois comer. Digamos que nunca passou fome, graças a Deus. Graças a Deus nunca passei fome.
Mas muitas dificuldades. Muitas. Mas passei mais dificuldades quando fiquei viúva. Ficou viúva com que idade? Fiquei com 26 anos. Portanto, casou aos 18 e ficou logo viúva aos 26. Ainda era uma menina, não é? Pois, foi quando nasceu o meu filho. O meu filho vai fazer quantos anos? Está a perguntar aqui ao lado. Vai fazer 69. 69. O meu filho vai fazer 69. Ele ficou com 6 dias. Quando morreu o pai, ficou o menino com 6 dias. Eu imagino aquilo que passou, não é? Muito. Pronto. E a sua mãe, entretanto, já tinha falecido? Não. Minha mãe foi para o Brasil. Foi para o Brasil? Mas já muito mais tarde. Porque eu já era casada a segunda vez. Que foi quando tive a minha filha. Portanto, voltou novamente a casar. Casar ao fim de 2 anos. Com ainda um primo meu. Que eles ainda eram meus primos, da parte do meu marido. E tinha a minha filha um ano quando... O pai também morreu, não é? O seu marido, neste caso? Tinha ela 28 meses. Quando morreu o pai dela, tinha ela 28 meses. E a minha mãe, quando foi para o Brasil, tinha a minha filha um ano. Nesse tempo, e agora, porque agora estamos a voltar novamente à imigração, portanto, cada vez mais as pessoas imigram, e nomeadamente o Brasil, neste momento, é um dos destinos dos imigrantes. O seu pai foi para o Brasil para dar melhor vida à família? Para dar melhor vida à família, mas como ao correio era em casa de um primo meu, ele quando recebia as cartas do Brasil do meu pai, e ele mandava dinheiro, ele ficava com o dinheiro? Ficava com o dinheiro e rasgava as cartas. E assim se separou o casal, o pai da minha mãe, que depois nunca mais. Portanto, então estiveram muitos anos sem a sua mãe saber do seu pai? Pois, estivemos. Entretanto, já mais, claro, já tudo já crescido, não é? Tenho um irmão que vai para o Brasil, que é o pai do Joãozinho. Foi para o Brasil, mas... Os ouvintes não sabem quem é o pai do Joãozinho, mas pronto, é o pai do Joãozinho. À minha filha. Foi então para o Brasil, e entretanto mandei ir a minha mãe. E a minha mãe foi também para o Brasil. E a sua mãe foi ao acaso sem... tinha lá o filho? Tinha lá o filho. E depois lá, acho que ainda encontrar o meu pai. E o seu pai faleceu lá no Brasil? O meu pai faleceu, mas primeiro faleceu o meu irmão, depois faleceu a minha mãe e depois faleceu o meu pai. Ainda deu para ele se redimir de tudo. Ele não teve culpa, não é? Porque ele mandava o dinheiro. Ele mandava o dinheiro, mas lá tiveram as suas conversas, mas a minha mãe já nunca mais quis o meu pai. Ficou sempre com o meu irmão, até morrer. Entretanto, já estava em Lisboa, nós fizemos aqui um parênteses, voltamos atrás, agora vamos voltar novamente à frente. Em Lisboa, casou a segunda vez, o seu segundo marido faleceu passado 3 anos, mais ou menos, não é? Foi. E a dona Leonor continua a trabalhar. Eu continuei a trabalhar, olha, em tudo que me aparecia. A dias, a fazer camisolas para as fábricas, de noite, porque, entretanto... Mas continuava a trabalhar no laboratório, não? Não. Isso já deixou? Isso tinha deixado já, até mesmo antes de casar. Depois a minha filha já era mais crescidinha, mas eu tinha deixado isso. Já tinha posto de parte. Depois, quer dizer, quando estava a segunda vez viúva, tinha os filhos para criar, os pequeninos, havia uma senhora tomava-me conta deles e eu ia trabalhar. Andei a apanhar malhas, fui apanhadeira de malhas numa loja, aqui na Amadora. O que era ser apanhadeira de malhas? Apanhar malhas das meias. Pois, agora já não existe, não é? Agora as malhas, agora dita-se fora, não é? Não, mas apanhava e aí ganhava muito dinheiro, mesmo assim, ganhava. Portanto, tinha vários empregos para conseguir sustentar a casa e os filhos. Depois tinha que fazer mais serviços, até à noite. Vinha para casa, dava de comer aos filhos, eles iam para a cama e eu punha-me a fazer as camisolas. E assim passei, e depois
Arranjei. As coisas foram melhorando também, não é? A vida foi melhorando, mesmo sob o regime de Salazar e a guerra e a Segunda Guerra Mundial. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, Dona Leonor, faltava muita coisa, não? Faltava muita coisa. Tínhamos muita falta de tudo. Hoje as pessoas queixam-se e não sabem aquilo que era a vida, não é? Não, porque hoje pode ser caro, mas há coisas. E naquela altura as coisas eram caras, vendidas à candonga e não havia. Como é que a senhora às vezes arranjava as coisas? Tinha que se arrascar? Vendiam à candonga, era mais caro. Não íamos para a bicha. Mas vendiam aquilo por o dinheiro que queriam. Mas tudo aquilo que, por exemplo, para ir à mercearia comprar arroz, massa, tinha que ir para a bicha? Tinha que ir para a bicha, por isso só vendiam 1 quilo de arroz por pessoa. Isto no tempo do Salazar ou na guerra? No tempo da guerra e no tempo de Salazar, porque a guerra estava... Foi no tempo do Salazar. E... Com senhas. Com senhas, pois tínhamos as senhas. E a senhora, por exemplo, já na altura, tinha alguns benefícios por ser viúva? Não tinha nada. Depois então, quando morreu o meu marido, comecei a receber uma pensão de sobrevivência, que ainda hoje eu recebo. E o meu filho também. Mas era... que é aquilo que se chama a pensão de sangue, não é? Que acho que agora já está extinta, agora já acho que já ninguém recebe. Ainda recebe, pronto. Não, ainda recebo. E depois o seu outro marido também, que infelizmente faleceu e nunca mais quis casar, nunca mais quis nada com namorados. Não. Mas ficou viúva com que idade depois da segunda vez? 33 anos. Uma mulher bonita, jovem, não queria mais marido. Não. Tinha os filhos para tratar e queria os filhos e não queria mais ninguém. Queria só os meus filhos. E pronto? Criei-os. Sacrifiquei muito, mas criei-os, graças a Deus. Com muito sacrifício? Com muito sacrifício. E fez aqui uns filhos 5 estrelas. E depois tive depois arranjar-me para ir para o cinema, empregar-me no cinema, aqui da Amadora. Isso era um luxo, Dona Leonor. Mas com 30 e tal anos foi para o cinema? Não, já, nessa altura já estava com perto de 50 ou coisas. Não. O que é que fazia no cinema? Vender-se bilhetes? Não, estava no roupeiro. Quer dizer, receber os casacos, os embrulhos, tudo que as pessoas traziam que não podiam levar para dentro. Que agora já não existe, acho que agora não existe. Agora penso que isso já não existe. Estive aqui então na Amadora. E depois aí tive um conhecimento, arranjaram-me para ir para os cinemas Castelo Lopes? Não, ainda fui primeiro para Almirante Reis, para as esplanadas que havia em Almirante Reis. Para a Portugália? Para a Portugália. Para a grande cervejaria Portugal. Exatamente, ainda fui para lá porque havia, no verão, havia aquelas esplanadas e então tínhamos lá empregados e então arranjaram-me para lá e eu ia para lá. Ia às 9 horas, 8h30. Mas ia aqui a servir às mesas? Ia servir às mesas, ia levar os cafés às mesas, estava no balcão, ia a atender e quando era preciso também levava os cafés às mesas. E depois saía de lá por volta de 1h, meia-noite e meia. Mas o que me está a dizer é que era que nesse tempo, que se calhar muitos ouvintes, nomeadamente em Trás-os-Montes, nem imaginavam, porque em Trás-os-Montes isso não existia, que era o cinema ao ar livre, que era muito interessante. Era sim, senhor. As pessoas não pagavam nada, não é? E pagavam? Pagavam mesmo assim para ver. Isto agora já não existe, acho eu, pelo menos aqui em Lisboa não tenho, já ouvi falar. Portanto, as pessoas viam o cinema na Portugália, não era? Ao ar livre. Ao ar livre, depois, num grande ecrã, e viam o cinema. Eu saía para volta... Está há 30 anos, não é? Está há 30 anos. Eu saía para volta de meia-noite e meia hora, 1h, metia-me na caminhonete, no autocarro até à estação, e depois, na estação, metia-me no comboio até a minha casa. Não era aqui,
Era na Rua Gomes Freira que eu morava, nessa altura. E não tinha medo? Nessa altura havia segurança? Não. Sentia segurança? Nunca ninguém se meteu comigo e andava... E a PIDE? Nunca ninguém incomodou na PIDE? Não. Uma mulher sozinha? Não, nunca ninguém me incomodou. Graças a Deus nunca ninguém me incomodou. Depois desse cinema é que foi para o Castelo Lopes, para os cinemas Castelo Lopes. Desse cinema então arranjaram para o Castelo Lopes. Até foi daí que no Castelo Lopes que eu acabei a sua carreira. E aí estava no Bengaleiro? Não, aí não. Era revisora de filmes. Ai, que giro! Era revisar os filmes para irem para o cinema. E o que é que fazia? Explique-me lá isso. Era uma bobina? Uma bobina muito grande. A gente punha nas máquinas e depois estava a passar o filme e a gente a ver passar. E se tinha defeitos, cortávamos, colávamos, tínhamos aquelas coisas todas para a gente cortar e às vezes estavam estragados, vinham do outro cinema e já vinham estragados e a gente cortava aquele bocado e íamos arranjar um bocado para condizer com aquela cena que se cortou aquele bocado. Exatamente. Uma mulher das 7 profissões, atenção. E depois olha, vim para casa. E veio muito bem, tão farta de trabalhar, tantos anos a trabalhar. E depois, aos 62, ou não sei o quê, olha, comecei a criar um neto. Continua a trabalhar, não é? Continua-se, um neto, depois veio outro, o Rodrigo para mim, também esteve até aos 11 anos em minha casa. Sempre a trabalhar? Sempre a trabalhar. Mas e já era um trabalho de prazer? Já era um trabalho de casa, um trabalho que não me interessava, não é? Diga-me uma coisa, Dona Leonor, estes anos todos, com esta vida toda, nunca mais foi atrás dos montes, nunca mais foi à sua terra? Não, fui lá uma vez, com a minha filha que me levou lá. Mas isso já foi recentemente, já estava reformada? Oh, sim, já estava reformada. Isto foi há 5, 6 anos, não é? Já tinha até os meus netos crescidos. Pois, pouco mais ou menos, ainda foi o meu genro comigo. Foi o meu genro, fui eu, foi a minha filha. Ela está a falar no genro porque infelizmente já faleceu, não é? Infelizmente já cá não está também a fazer-nos companhia. Mas está lá em cima a olhar por nós, não é? E antes disso, quando chegou à sua terra, depois de quase 90 anos sair lá, porque foram quase 90 anos, não é? 82 anos é muita coisa, é muita coisa. O que é que sentiu? O que é que sentiu quando entrou na sua terra? Olha, vi tudo tão diferente, mas coisas iguais. Fui à igreja, estava precisamente a mesma coisa que quando lá, porque lá fiz a minha comunhão também. Mas estava tudo tão, mas de contrário e tudo. Não encontrou grandes diferenças? Não, as ruas, certamente alcatroadas. Não, tudo terra. Mas eu estive lá também há pouco tempo e pronto, as ruas pelo menos já estavam alcatroadas. Não, estava tudo terra. Tudo como, digamos... A feira, só o que encontrei de diferente foi a feira, porque não havia lá o restaurante e foi aí que eu estive. Havia lá uma casa, mas não era o restaurante. Mas depois já estava aquilo em restaurante cá quando a segunda vez. Bem, aquela vez que eu lá fui. E até almoçamos lá. E amigas do seu tempo, encontrou lá alguém? Não. Eu saí de lá pois com 80 e tal anos depois. Não tinha amigas. Ainda encontrei umas pessoas lá conhecidas. Mas eu falei umas pessoas conhecidas, mas não foi. À casa onde a gente morava, ainda fomos à casa onde a gente morava. Os seus pais, não é? Sim, os meus pais, que eram um barracão. E depois não estava lá esse barracão, não é? Devia lá estar uma casa. A mesma coisa. A mesma coisa passado 80 e tal anos? A mesma coisa, estava a mesma coisa. Fui à casa do meu tio, daquele que ficou sem nada. Fui dentro, não, cá por fora. Por onde a gente entrava, por o portão cá de fora da rua. Mas encontrei precisamente a mesma coisa. As casas ali estava tudo precisamente a mesma coisa. Não encontrei diferença nenhuma. Dona Leonor, eu sei que gosta imenso de dizer que é transmontana. Já somos amigas há muitos anos
e às vezes eu a meter-me consigo, eu sou transmontana. E a Dona Leonor também diz, eu sou transmontana. Ser transmontana, ao longo destes anos todos que a senhora deixou a sua terra, deixou aquelas raízes todas, quase 80 anos depois, continua a sentir o amor por Trás-os-Montes? Continuo. Ainda a minha filha queria-me lá levar. Antes de me acontecer isto, a minha filha queria-me lá ir levar. Porque teve um pequeno problema nas pernas, não é? Mas ainda não sabemos se vamos, não é? Ainda nada está perdido. A minha filha disse assim, agora vou, ela parece que ia com a Ana ou não sei o quê, e depois vamos lá. Depois a gente há de lá ir também. Minha filha, porque o meu filho disse que nunca mais me lá levava. Mas a minha filha disse que me levava lá. Aconteceu-me isto nas pernas, pronto. Mas com essa cabeça ainda muito, muito boa. Diga-me, a sua vida agora, evidentemente, é fazer as suas peguinhas, é ter a cabeça que ainda tem, que é fantástica, é ter os seus netinhos, que adora, não é? Adoro os meus netos. Quantos é que são? Netos são 6 e bisnetos são 10. Netos são 5. 5 netos e 10 bisnetos. Sim, netos são 5, são. Enganei-me. E bisnetos são 10. Ainda quer ir à sua terra, não é? Esse desejo ainda quer. Vamos ver se concretizamos esse desejo, não é? Pelo menos de ver novamente até aquelas montanhas ali do Marão, não é? Que é quando a gente passa ali aquela zona do Marão, como se costuma dizer, para lá do Marão mandam os que lá estão. E quando nevava no inverno, aquilo era lindo, lindo, lindo. E continua a ser muito lindo. Trás-os-Montes ainda tem aquela beleza natural, não é? A minha mãe fazia sopa de castanhas e era o nosso comer, que não se podia ir para a rua. Estávamos ali na lareira, ela cozia o pão e a gente estava ali na lareira, fazia aquelas sopas e era o nosso comer. E sabia tão bem, não é? Estávamos aqui há bocado a falar que quando a gente tinha aquelas hortas, comer um pimento apanhado, abri-lo ao meio só com um bocado de sal, era ótimo, não é? Tínhamos tudo. Depois ficamos sem nada. Não, continuaram a ficar, não é? A sua mãe foi para o Brasil, os seus irmãos, alguns também. E a Dona Leonor veio para Lisboa e conseguiu reconstruir a sua vida, não é? Depois cá construí. Agora olha. Agora tem 95 anos, queria quê? Queria começar a dançar o baile, não? Eu com certeza não vou conseguir chegar à sua idade. Mas durante a minha tempo, já depois de viúva, mas já não tinha lá nem os meninos nem nada, eu fartei-me de andar. Sim, já correu este mundo todo, não é? Já corri muito estrangeiro. Já foi ao Brasil? Já. Já foi a Sevilha, que eu fui lá no outro dia, estava-me a dizer que foi lá várias vezes. Fui, já. E agora estava a dizer que também gostava de ir ao Papa, não é? Ir a Roma. Gostava de ir, mas nem penso nisso. Ainda somos capazes de ir, Dona Leonor. Claro, gostava de ir. Dona Leonor, se Deus quiser, daqui a 15 dias faz 95 anos. Mas, como acontecia muitas vezes, não nasceu no dia 31, pois não? Conte lá essa história. Nasceu no dia 31, mas só foi registada no dia... Fui registada só no dia 15 de junho. O seu pai esqueceu-se? Não. O meu pai apanhou uma piela muito grande. O meu pai, quando nasciam os filhos, apanhava sempre uma piela. E depois punha os... Não fui só eu que nasci, fui registada fora do dia. Os irmãos quase todos faziam anos tal dia. Nasceram, está a minha irmã, que estava no Brasil, nasceu no dia 9 de fevereiro e foi registrada no dia 18 de fevereiro. E estavam assim todos, quer dizer, era raro aquele que tivesse a data certa, porque ele apanhava sempre uma piel. E pronto, ia ao registro, já não sabia o que era. Tanto que eu era, para me chamava-me, para me pôr em Leonor, Augusta Macedo de Almeida. Mas o meu pai não pôs. E eu fui sempre até tirar a certidão, porque eu precisava da certidão. Quando eu vi a certidão, não havia nenhuma Augusta. Havia Leonor, sim, mas Augusta não havia. Porque, é claro, eles ia registrar os filhos e já não sabia o que ia fazer. Era a alegria de ter nascido um filho, não é? Já, mas pronto.
Dona Leonor, hoje com quase 95 anos, se Deus quiser, vamos lá chegar e eu quero lá estar presente, pelo menos para lhe dar nesse dia um grande beijo, se tudo correr bem, como também felizmente estive nos seus 90 anos, que tive esse grande prazer de estar lá. Durante esta sua vida toda, estamos a falar de 95 anos, teve momentos muito dolorosos, nomeadamente quando perdeu os seus maridos, mas também teve momentos muito felizes. Quais são os momentos que recorda com mais felicidade? Além, evidentemente, do nascimento dos seus filhos, penso eu. Momentos felizes que teve? Há muitos, mas não posso dizer se foi este ou foi aquele. Tive muitos. Então, no tempo de casada, tive muitos. Portanto, digamos que, apesar de ter estado tanto num casamento como noutro pouco tempo, foram casamentos muito felizes. Foram. Mas paciência, Deus quis assim. A gente tem que aceitar aquilo que... Deus não se quer. Agora é assim, estamos quase a terminar também esta longa história. Mais uma transmontana de Campeã é uma terra que não é muito, pelo menos, não é muito conhecida, porque já fica quase no fundo de Vila Real, não é? Porque ainda são uns poucos quilómetros de Vila Real lá. Agora, quando, por exemplo, vivia lá, tinham que ir a Vila Real tratar das coisas ou não? Era em Vila Real. Portanto, Vila Real é que se tratavam dessas coisas. Estava registros e tudo, era tudo em Vila Real. Não era nada lá na Campeã, não havia lá nada disso. Dona Leonor, não sei se vai ir à sua terra, espero bem que sim. Se eu puder contribuir para isso, a gente leva, nem que seja de sei lá de quê. Pode ser que daqui a uns tempos, de bicicleta não, que é um bocadinho difícil, que aquilo é difícil lá chegar. E então a sua terra que fica lá para baixo, que a gente tem que descer muito, ou tem que subir, já não sei se temos que descer. Temos que descer. E depois temos que subir, que eu já lá estive. E comi lá muito bem, num restaurante belíssimo que há lá, que é o na feira, que é tal restaurante da feira, não é? Que nós conhecemos. É assim, para todos os habitantes de Campeã, nós não sei se nos vão ouvir, mas também não interessa. O que interessa é que esta história da sua vida, que foi um tempo difícil aquele que viveu, mas que hoje, felizmente, teve a sorte de viver num tempo bom, não é? Hoje tenho, vivo mesmo assim, vivo bem, vivo feliz. Tenho 2 filhos que são maravilhosos, tanto um como o outro, um de uma maneira e outro de outra. E os netos também. Não vêm cá porque, é claro, tem a vidinha deles e não quero. Mas... E tem bisnetos que eu conheço que são assim uma coisa lindíssima, não é? Mas, graças a Deus, se não fosse isto das pernas... já não estava aqui ao pé de mim, já onde é que já estava se não fosse isso das pernas, não é? Não digo que se fosse, porque eu já andava pouco, mas mesmo assim andava e agora não posso. É assim, chegar aos 95 anos com a sua cabeça, com o seu estado, com a sua família é muito bonito. Quero que se despeça mandando um beijinho, porque senão eles não me iriam perdoar também a mim, mandando um beijinho e dizendo o nome de todos os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Vamos ver se consegue dizer isso tudo. Vamos começar pelos filhos. Carlos Augusto de Almeida Fernandes, Isabel Maria de Almeida Leitão. E agora os netos. Diga só o primeiro nome dos netos. Bisnetos. Os netos. Os netos é Ricardo, é Tiago, é Ana Maria, é Vitor.